Olá, meus amigos, graça e paz, juntos mais uma vez para mais um momento de reflexão. Nosso tema de hoje, conselhos para vencer em tempos de crise. Lembrando que essa segunda parte de conselhos com esse tema, a primeira parte você pode procurar no nosso canal, foi o nosso vídeo anterior a esse, com conselhos para vencer em tempo de crise. Hoje, dando continuidade nesse tema tão precioso, nesse momento tão complicado em que vivemos, de enfermidade, de pandemia no nosso país, muitas pessoas entrando em depressão, muitas pessoas sem saber o que fazer. Mas é importante nessa hora buscar conselhos na palavra de Deus. O povo de Deus sempre foi um povo batalhador. O povo de Deus sempre passou por situações complicadas, mas o povo de Deus sempre teve a direção do Senhor. E o mesmo Deus lá do passado, Deus da Bíblia, é o mesmo Deus agora. Ele não mudou, ele continua se importando com seus filhos, ele continua dando direção para os seus filhos, e o conselho do Senhor, a direção do Senhor para a nossa vida está na Bíblia Sagrada. E nós vamos aprender dessa vez, nesse vídeo, conselhos preciosos para vencer em tempos de crise. O primeiro conselho que eu quero dar para você nesse momento, baseado na palavra de Deus, para dar direção na sua vida, é Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E sabe qual é o primeiro conselho de hoje? Procure ocupar a mente com o que é bom. Procure ocupar a sua memória, a sua mente com aquilo que agrada a Deus, com pensamentos positivos, com pensamentos puros, com pensamentos que edificam, que te encorajam, com pensamentos que ajudam você a ter disposição para continuar vencendo, para continuar batalhando. Vivemos tempos tão complicados para se batalhar, Então é importante colocar coisas boas na sua memória, na cabeça, no coração. Lembrando que uma pessoa que ocupa a mente com aquilo que é bom, com aquilo que dá alegria, é uma pessoa que tem força, que encontra coragem para continuar batalhando. O profeta Jeremias traz uma palavra interessante em Lamentações. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Como é bom ocupar a mente com aquilo que é bom. Vivemos em tempos que, claro, muitas vezes as circunstâncias colaboram para que ocupe a mente com pensamentos negativos, com pessimismo, com desânimo. Mas, por outro lado, se nós olhamos para a palavra de Deus, querido, nós temos razão para ocupar a mente com aquilo que é bom. Encher o nosso coração com aquilo que é bom, com a esperança. Então, procure ocupar a mente com aquilo que agrada a Deus, com aquilo que é bom. O segundo conselho da palavra de Deus para nós nesse momento está na segunda carta, na primeira carta de Paulo, capítulo 5, o verso número 8, que diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O segundo conselho para nós nesse momento é: procure cuidar bem da sua família. Muito importante esse tempo. Já parou para pensar que estávamos num tempo antes da pandemia, o povo do Senhor, o cabeça da família, estava tão voltado para os seus trabalhos. Muitos pais não estavam se importando com o que os filhos estavam fazendo, com quem os filhos estavam andando, por onde estavam andando, com quem estava ocupando o seu tempo. E aí Deus manda esse mensageiro, o vírus, o corona, e tudo para. E agora você que é chefe de família, líder de família, agora você está em casa. Você está em casa e agora você tem tempo para cuidar da sua família. Você tem tempo para
Tira tempo para oração com seus filhos, orar com a sua esposa, orar com seu marido, você que é esposa. Segundo conselho, procure cuidar da sua família, cuidar bem da sua família. Como? Aconselhando, invista tempo aconselhando os seus filhos. Queridos, muitos pais, muitas famílias cristãs estão perdendo seus filhos para o mundo. Isso é triste. Isso é doloroso para uma família ver um filho ou uma filha enveredar por caminhos que não agradam a Deus. Então esse é um tempo propício para você sentar com seus filhos, com a sua família, e aconselhar e orientar, orar com eles. Investir tempo com seus filhos. Passe tempo com a família orando, passe tempo com a família lendo a palavra, passe tempo com a família assistindo um filme cristão, um filme que traz edificação para a família. Aproveite esse tempo. Mas o nosso terceiro conselho nessa oportunidade, para nós, nesse momento complicado de crise que nós estamos passando, Romanos capítulo 15, versos de 1 a 6, olha como é profundo esse texto. O texto diz o seguinte: ora, nós que somos fortes, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, queridos, terceiro conselho, procure investir tempo ajudando os irmãos na fé. Procure ajudar os irmãos na fé. Há tantos irmãos que vivem isolados, idosos que vivem sem poder sair de casa, estão ali trancados, sem poder receber visitas, mas tem um contato, tem um WhatsApp, tem uma ligação, você pode fazer uma ligação. Hoje em dia as pessoas muitas vezes não precisam de comida, de dinheiro, elas precisam de uma palavra, elas precisam ter contato com a gente. Invista tempo nesse momento complicado que passamos, nesse tempo de crise, invista tempo ajudando as pessoas. Invista tempo conversando com uma pessoa, aconselhando. Isso faz a diferença. Isso ajuda você a vencer também. Isso ajuda você a se sentir útil, porque você está abençoando a vida de alguém. Então, esse é o terceiro conselho. Ajude, procure investir tempo ajudando os irmãos na fé. Mas o quarto conselho procure confessar os seus pecados a Deus. Primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Procure confessar os seus pecados. Já parou para pensar que essa pandemia, essa vara de Deus que veio sobre a nossa nação, sobre o povo do Senhor, é por causa que nós temos pecado contra o Senhor? É que nós temos feito o que é mal perante o Senhor e o Senhor permitiu toda essa maldade contra nós? Então é tempo de confessar, queridos. É tempo de parar para refletir. É tempo de refazer a confiança, fazer aliança com o Senhor. Então, nesse tempo de crise complicado, procure confessar seus pecados ao Senhor. Peça perdão ao Senhor para viver uma vida diferente diante dele. Mas mais um conselho último dessa reflexão procure buscar a reconciliação com Deus. Procure buscar a reconciliação com Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso que diz aqui, o verso 19 diz assim: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, nesse tempo tão propício, queridos, tão desafiador, procure se reconciliar com Deus. Não insista em andar na contramão da vontade de Deus. Não insista em viver uma vida como se Deus não existisse. Não insista em viver uma vida como se ela nunca fosse ter fim. Deus está chamando você. Deus quer que você volte, que você se reconcilie com Ele para desfrutar as bênçãos de uma vida com o Pai Celeste, para gozar de uma verdadeira felicidade, para gozar de uma alegria que não está limitada a essa vida, mas que é uma alegria que tem dimensões eternas, que é uma vida alegre aqui também, que será na eternidade. Procure se reconciliar com Deus. Não insista em viver no pecado, não insista em viver uma vida cristã desanimado. Não continue vivendo uma vida cristã triste. Não continue vivendo uma vida cristã pobre de comunhão com o Senhor, mas reconcilie-se com Deus. Se você que está me ouvindo nessa hora e me assistindo, você nunca entregou sua vida para Jesus, pois o Senhor está te chamando para isso. Se reconcilie com Deus. Você nasceu separado do Senhor por causa do pecado, e Ele pagou na cruz o preço da reconciliação e chama você para que você volte para Ele, que você se reconcilie com Deus. Então esse é o conselho, esses conselhos para vencer em tempo de crise. Procure ocupar a mente com aquilo que é bom. Enche a sua mente, sua memória. Tem muita coisa boa para ocupar a sua mente. Não ocupe a mente com aquilo que é péssimo, que é pessimista. Não ocupe a mente com aquilo que é desanimador. Não ocupe a mente com aquilo que traz ressentimento, que traz mágoa. Ocupe a mente com aquilo que é bom. Procure investir tempo na sua família, cuidando bem da sua família. Procure ajudar os irmãos na fé. Pensa agora, quantas pessoas tem que você pode ajudar? Você pode dar uma palavra, que você pode encorajar com uma ligação, com um conselho. Até mesmo enviando para essa pessoa essa reflexão aqui, o link dessa mensagem, não é? Procure também confessar os seus pecados a Deus. Não diga assim, se eu tenho pecado, não diga eu tenho pecado, reconheça que você tem falhado. E também procure se reconciliar com Deus. É tempo de fazer isso. Busque praticar esses conselhos e você vai vencer em tempo de crise. Você vai vencer, você vai superar esses momentos complicados e você vai sair desse momento de crise uma pessoa vitoriosa, um cristão mais forte, um cristão mais animado para continuar servindo o Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, quero te louvar por esse tempo tão precioso que temos para pregar, para ouvir Tua palavra, Senhor. Eu oro por essa pessoa que está orando comigo agora, Senhor. Pai, que essa palavra essa pessoa está ouvindo agora, acabou de ouvir, Pai. Que essa palavra venha encorajar esse meu irmão, essa minha irmã. Que essa palavra venha abençoar a vida dessas pessoas, ó Deus, que estão orando comigo agora, Pai. Para que esses meus irmãos possam vencer, possam, nesse tempo de crise, procurar viver uma vida que glorifica, que honra o Teu nome, Senhor. Eu te peço a Tua bênção, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique atento sempre para o nosso canal. Não esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com amigos o link do nosso canal e alcançando mais pessoas com a pregação, com a mensagem de Deus, que pode abençoar a vida de tantas pessoas. Então a gente se vê numa próxima oportunidade. Fique com Deus.